E aí pessoal, tudo bem? Olha a gente junto aqui de novo. Alguma vez você já tentou ajudar uma pessoa e essa pessoa ficou com raiva de você? Ou um funcionário que você fez tudo por aquele funcionário e ele te levou na justiça, por exemplo? Ou em um relacionamento de casal, você fez tudo por aquela pessoa e aquela pessoa te traiu ou ficou com raiva de você? Eu vou explicar para você por que isso acontece nesse vídeo. Fica aí. Eu sou o Dr. Jim, médico psiquiatra e terapeuta integrativo em constelação familiar. E hoje eu vou explicar de uma lei dos relacionamentos humanos que se chama equilíbrio na relação de troca. Essa lei é muito bem descrita pelo Bert Hellinger através da constelação familiar. E é o seguinte, existe uma lei na relação humana que estabelece que nas relações de iguais, ou seja, onde não haja uma lei de hierarquia, ou seja, não é o pai, não é tio, não é alguém mais velho na empresa, por exemplo, ou seja, os dois entraram ao mesmo tempo naquela relação. Que tipo de relação é de igual? Relação trabalhista, relação de amizade, casamento, namoro, relação comercial. Toda vez que há um desequilíbrio entre o dar e o receber reciprocamente, há a ruptura dessa relação. Essa relação tende a acabar, por incrível que pareça. E por incrível que pareça também, quem tende a acabar com essa relação é aquele que mais recebeu na relação. Vou contar um caso para vocês. A minha irmã, ela tinha uma empresa, uma loja de celular. E tinha uma das funcionárias que ela gostava muito daquela funcionária, ela tinha uma relação de amizade com aquela funcionária. E aí elas iam jantar, minha irmã pagava a conta, essa funcionária às vezes faltava ao trabalho, minha irmã não cortava o ponto, às vezes fazia até vale e minha irmã não anotava, com o objetivo de beneficiá-la de alguma forma. O que aconteceu? Quando a minha irmã fechou a empresa, a única funcionária que levou a minha irmã na justiça foi essa. Por quê? Quem muito recebe numa relação de troca entre iguais, porque entre patrão e funcionário tem alguém maior? Negativo. O funcionário necessita do dinheiro tanto quanto o patrão necessita daquela força de trabalho. Então é uma relação entre iguais. Então, quando a minha irmã ficava oferecendo e dando dinheiro, oferecendo valor àquela pessoa, sem requerer ou aceitar algo proporcional, a minha irmã se colocava como superior numa relação que era para ser entre iguais. E essa funcionária, ela se sentia inconscientemente ofendida. Quem é ela para me dar tanto e não cobrar de mim? Será que o que eu tenho para oferecer para ela não é bom o suficiente para que ela não exija de mim uma retribuição? E essa pessoa que muito recebe na relação se sente ofendida, porque aquele que muito dá acaba se colocando como superior. Situações muito comuns em relacionamento, o marido trai e a mulher aceita, ou seja, esse marido está tomando dessa esposa a dignidade, tomando, e essa mulher vai só aceitando, esse marido começa a ficar cada vez mais raiva, e geralmente é esse marido que vai terminar com a relação, se essa mulher não der um basta, obviamente. Ou seja, ela se colocou como superior, como santa, digamos assim, diante da relação que deveria ter uma reciprocidade. Então, se houve uma traição, não que necessariamente tenha que separar, mas esse marido tem que dar alguma coisa de volta, porque ele tirou a dignidade dessa esposa. E nem que seja algum agrado, um presente que seja, ou de alguma forma essa esposa toma um pouco da dignidade dele, quebra o carro dele todo, por exemplo, né? É uma coisa que na verdade vai trazer a relação para o equilíbrio, nenhum dos dois vai ficar superior ao outro. Por exemplo, muito comum acontecer, a esposa, por exemplo, se mata para trabalhar, para pagar a faculdade do esposo, né, do marido, e no final da faculdade esse marido se separa. Por que isso acontece? Porque um lado, o marido que foi muito ajudado, ele se sente com uma dívida impagável. Ficar naquela relação é vergonhoso. Então sempre há a necessidade
de o que um dá é proporcional ao que o outro dá. E isso é recíproco. Uma coisa muito comum hoje em dia, as mulheres solteironas. Por que solteironas? Porque não se arriscam em um relacionamento, não se entregam, não aceitam receber do homem, porque quando ela aceita receber, ela vai ter que inconscientemente dizer, eu preciso dele. E isso é difícil. Vai que ele me falta e eu antes precisava e ele me falta e eu vou ficar sem. Ou seja, o medo faz com que a pessoa não consiga se relacionar. Aí não entra no relacionamento. Por quê? Todo relacionamento que entra, a pessoa não se deixa receber o que o outro tem para dar. Isso acontece dos dois lados. Eu falei das mulheres hoje em dia, porque num movimento mais feminista, as mulheres estão se considerando autossuficientes, sem aceitar receber o que o homem tem para dar, que é a proteção, que é a força de liderança do masculino. E o contrário é verdadeiro. Muitos homens não aceitam receber o cuidado que a mulher pode dar para ele. E aí ele também não se mantém na relação. Ok? Então esse é o equilíbrio da relação de troca, uma das leis sistêmicas que o Bert Hellinger e a constelação familiar traz. Se você gostou desse conteúdo, se isso te serviu para alguma coisa, curte, dá um joinha, comenta se você tem uma opinião diferente ou se você tem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? E outra coisa, se você quer receber mais conteúdos e conteúdos exclusivos, tem em algum lugar por aqui um link ou um botãozinho de Saiba Mais, que é para você clicar e você se cadastrar com o seu e-mail. E pelo e-mail nós enviaremos periodicamente para você conteúdos exclusivos na área das terapias integrativas, do equilíbrio emocional, da constelação familiar. E se inscrevendo você ganha também uma super videoaula, um conteúdo exclusivíssimo onde eu ensinei a usar a intuição de uma forma objetiva. Porque de um modo geral a intuição é extremamente subjetiva. E ali, nessa videoaula, eu ensinei a usar a expressão corporal, na verdade, a leitura corporal, para ter percepções intuitivas diante de decisões. Você tem uma decisão A, decisão B. Tem uma forma de ler o corpo para você saber qual das duas decisões será melhor para você. Tá bom? Um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!